Pois bem, a Polícia Federal marcou 8 depoimentos simultâneos no caso das joias. Vão depor ali Bolsonaro, Michele Bolsonaro, General Cid, Tenente Coronel Cid, Osmar Crivellati, que é assessor do Bolsonaro, Marcelo Câmara, Frederick Wassef e Fábio Weingarten. Todos eles vão depor ao mesmo tempo na Polícia Federal no dia 31 de agosto, ou seja, falta aí uma semana, mais ou menos, para isso aí. Tá, o Bolsonaro ficou apavorado porque ele foi avisado aí pelos advogados de uma estratégia da Polícia Federal. E essa estratégia, inclusive, foi disseminada aí na imprensa, ou seja, os policiais estão vazando essa estratégia de propósito para que os investigados não façam o que se espera que vão fazer. O que se espera que eles vão fazer? Combinar os depoimentos. A Polícia Federal já vazou aí no G1, no Globo, em outros portais, que se descobrir durante os depoimentos que os depoimentos foram combinados, serão presos os que combinarem depoimentos. Então Bolsonaro entrou em pânico, porque o Bolsonaro, eu sei, você sabe, ele vai mentir. E a Polícia Federal tem técnicas para saber se uma mentira foi combinada ou não. Já eu te falar aqui sobre uma das técnicas, são várias técnicas que os policiais, os investigadores têm para saber se alguém está mentindo em depoimento ou não. Ainda mais quando são vários depoimentos, uma história assim complexa que envolve várias pessoas e quando a polícia já tem todas as provas. Principalmente quando a polícia só divulgou parte das provas e os investigados ainda não sabem quais provas tem ali, quais provas não tem, o que a Polícia Federal sabe que eles fizeram e o que a polícia não sabe que eles fizeram. Então, essas técnicas serão aplicadas. O Bolsonaro entrou em pânico, pânico total. Para piorar, um dos depoimentos é do Frederick Wassef e os advogados do Bolsonaro falaram, olha, vai dar ruim. O Wassef, ele não mantém a mesma versão dos fatos quando, em conversas com amigos, com aliados, ele não consegue manter a mesma versão dos fatos quando ele está inventando, nem por 5 minutos. Ele fala uma coisa agora e dali 5 minutos ele contradiz completamente o que ele acabou de falar. Então tudo aquilo que a gente vê, eu, você aí nas entrevistas do advogado do Bolsonaro, o ex-advogado Frederick Wassef, em que ele dá uma versão dos fatos num dia, no dia seguinte ele dá uma outra completamente conflitante, ou seja, completamente oposta ao que ele falou ontem. Aí no dia seguinte ele dá uma que não tem nada a ver com as outras duas e depois ele vai mudando várias vezes. Pois bem, ele também faz isso em conversas mais curtas, ou seja, ele fala uma coisa, daqui 2, 3 minutos ele se contradiz, é um mentiroso compulsivo. Parece até aquele peixinho lá do filme Procurando Nemo, qual que era? Dory, o nome do peixinho? Pois bem, parece aquele peixinho que falava uma coisa e depois de 5 segundos esquecia. Só que agora imagina se aquele peixinho lá do Procurando Nemo fosse um mentiroso ou uma mentirosa compulsiva. O que aconteceria? Ia mentir, dali 5 minutos, fala uma coisa, todo mundo fica assim, pô, peraí. E no caso do Wassef, estão todos apavorados, porque a Polícia Federal vai instigá-lo a falar mais, e a falar muito. E o Wassef gosta de falar, e ele gosta de estar num lugar importante, né, uma investigação, e de ter a atenção das pessoas. Então, os advogados do Bolsonaro, que já o chamam de Wassefalo, estão em pânico. Junta tudo isso aí, e agora tem outro fato. O Bolsonaro, Jair, ele tem um problema nesse dia. O dia 31 também, no dia 31, o Bolsonaro também está convocado para depor no caso dos empresários. Vamos lembrar que caso é esse. É o caso em que 8 empresários sofreram busca e apreensão porque estavam num grupo, bilionários eles todos, que estavam num grupo de WhatsApp em que eles estavam pregando o golpe de Estado. 2 dos empresários continuam investigados e o Bolsonaro agora é investigado. Por quê? Porque o Bolsonaro enviou mensagens e vídeos com teor golpista para um empresário bilionário, que é o Meyer Nigri, que é dono da Tecnisa, uma construtora, e esse empresário passou a repassar isso para outros empresários. Muitos deles investigados por financiar o golpe de Estado, tentativa de golpe, né, do dia 8 de janeiro. Aí você fica assim, peraí, Bolsonaro estava mandando as mensagens golpistas. Então o Bolsonaro, ele é um agente disseminador de fake news, não só em público, mas ele também fazia no celular dele, no WhatsApp. Só que aí vem a pior parte. O Bolsonaro está cometendo crime, obviamente. Ele estava ali incentivando os ataques ali. Não, era em agosto, não se falava dos ataques de ir para frente dos quartéis, foi antes da eleição, mas ele estava criando aquele clima que levou à tentativa de golpe de Estado. Então estava ali já no incentivo aos ataques terroristas que seriam caso ele perdesse a eleição, que acabou acontecendo. Tá, aí o Bolsonaro é perguntado pela imprensa, e o que diz o Bolsonaro? Eu mandei, qual é o problema? Na verdade a fala do Bolsonaro foi maior, ele falou, eu mandei mesmo pro Meyer, qual o problema?
O problema é que é crime, Bolsonaro. O problema é que você está confessando um crime. Pois bem, o Bolsonaro confessou o crime aí para todo mundo. Ele mandou realmente as mensagens para o dono da Tecnis, um empresário bilionário, repassar a outros empresários bilionários. Alguns deles que estão sendo investigados por financiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Lembremos, no inquérito ali sobre aquele grupo de WhatsApp, 6 empresários já foram ali inocentados naquele grupo de WhatsApp. O que não quer dizer que esses empresários não estejam em outros inquéritos. O que também não quer dizer que outros empresários que têm contato com o Meyer Nigre também não estejam no inquérito de financiadores, e alguns, segundo a Polícia Federal, estão. Então, mantém a investigação. O Bolsonaro vai ter que depor. Bolsonaro, que já confessou aí o crime ao vivo, para todo mundo ver, saiu em toda a imprensa, cobertura ampla aí da imprensa sobre isso, o Bolsonaro agora vai ter que depor, e aí ele vai no depoimento falar o que desmentiu o que ele acabou de falar, porque ao vivo ele, a prensa chegou lá, microfone, ele, mandei. Não tinha perguntado para advogado, provavelmente. O Bolsonaro está aí há meses, desde o dia 9 de janeiro, o Bolsonaro está em uma missão. Qual é a missão de Jair Bolsonaro desde o dia 9 de janeiro? É tentar apaziguar as suas relações com o Supremo Tribunal Federal. É tentar ali implorar por um acordo de paz. Olha, eu paro de atacá-los e vocês esquecem dos meus crimes. E aí, o Bolsonaro de repente admite que realmente eu estava mandando ali para os empresários, para várias pessoas, parece que foi encaminhado por ele, ou seja, para muita gente, vídeos incitando guerra civil, vídeos e mensagens dizendo que o TSE e o STF querem uma guerra civil no Brasil, mensagens dizendo que as eleições seriam fraudadas pelo TSE e mensagens xingando 3 ministros do STF e que na época também eram do TSE, o Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes. O Fachin nem tá mais no TSE hoje, para ter ideia. Pois bem, e aí tá lá a confissão. Aí, diante de tudo isso, o Bolsonaro, não, agora eu vou pro hospital, estou mal do intestino. Ele e a Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli é outra que também tá mal do intestino, teve alta do hospital. A Carla Zambelli entrou no hospital com uma doença, depois ela tinha 3 doenças, aí foi piorando, aí tava em estado grave. Eu falei, Carla Zambelli tá em estado grave, quer ficar mais uns dias. Aí devem ter avisado ela, Carla, não vai ser agora que você vai ser presa não. Ela, teve alta. Nunca vi a pessoa, vai piorando, alta. Tá bom. Calma. Já ela vai estar na situação do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson já foi preso e agora ele está implorando para ser transferido para um hospital. Na última vez que ele foi preso, ele foi transferido para um hospital de luxo no Rio de Janeiro, e aí descobriram que ele estava recebendo visitas fora ali da agenda e sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Algumas das visitas, as quais ele estava proibido de receber. Essa é a estratégia do Roberto Jefferson. Na hora de tacar granada em policiais, de pegar um fuzil que não estava registrado e sair dando tiro em policial, tava ótimo o senhor Roberto Jefferson, a câmera mostrou lá ele e o policial federal rindo, assim, gargalhando. Tava forte, tava bem corado, tava bem alimentado. Agora, o Roberto Jefferson está com depressão, está com a saúde extremamente debilitada, está a um passo da morte. Mas, nossa, que coisa que são esses bolsonaristas. É só chegar à força da lei que eles se debilitam na mesma hora. Então, o Bolsonaro se debilitou porque está chegando a lei. E aí, a Polícia Federal vai tentar descobrir se eles realmente combinaram o depoimento ou não. Uma das estratégias que a polícia tem é a seguinte. Imagina que estão lá os meliantes, os 8 bandidos, depondo sobre o caso das joias. A Polícia Federal, imagine você, saiba disso, aliás, é um fato, tem muito mais provas do que a gente sabe, do que foi divulgado. A Polícia Federal faz uma pergunta para todo mundo que sabe que eles vão mentir. Por quê? Porque pergunta sobre algum dos crimes. E que sabe que esse pessoal talvez não tenha ciência de que a Polícia Federal sabe a verdade da pergunta. Ou seja, uma pergunta que induza o pessoal a mentir. Quando as pessoas não combinam um depoimento e são confrontadas com uma coisa que elas não querem que a polícia saiba, o que as pessoas fazem? Elas mentem. Se 8 pessoas falam a mesma mentira exatamente, isso geralmente é porque combinaram. Ok, ou os 8 talvez não falem a mesma mentira, mas se 3 ou 4 falam a mesma coisa, eles falam, nossa. Aí a Polícia Federal faz outra pergunta. Aí 3 ou 4 falam a mesma coisa. Fala, peraí, qual é a chance de 3 ou 4 pessoas mentirem igualzinho em 2, 3, 4, 5 perguntas diferentes? É 0. Qual a chance de 2 pessoas mentirem igualzinho, terem tanta criatividade e a criatividade delas bater 100%, a mentira igualzinha?
a chance é praticamente zero. Olha, eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos na luta, viu? Falou!